cada ambiente de trabalho, eles vão exigir, né, processos diferentes. Você tem atividades diferentes, por exemplo, dentro da hospitalar, no processo de organização, de dispensação, de aprazamento, de separação das medicações por horário, porque isso acaba sendo uma atribuição desse técnico dentro de farmácia hospitalar, na unidade de urgência e emergência também. Você acaba desempenhando vários processos ali junto com o farmacêutico. E unidades de UTI também tem essas atividades, um processo de organização, de diluição de medicamentos, porque você acaba recebendo, tendo qualificação para desenvolver essas atividades. Dentro dessas unidades sempre tem treinamentos de qualificação e de aperfeiçoamento. Então, tem essa proximidade. Dentro de unidades oncológicas, em questões de diluição e preparo de nutrições enterais também, como ter essa participação junto com o farmacêutico. Dentro das drogarias, todo o processo de gerenciamento do armazenamento, da gestão, da administração de alguma forma, acaba também sendo uma das atividades que esse técnico consegue executar. Aqueles que estão aptos para aplicação de injetáveis também têm essas atribuições que eles conseguem estar desenvolvendo dentro da farmácia. E dentre várias outras. É meio difícil a gente realmente conseguir limitar o que é de cada qual, justamente por isso. Primeiro que a gente não tem ainda uma legislação bem destrinchada com relação ao técnico, e porque, de uma maneira geral, ele acaba sendo muito assistencialista. Então, trabalha sempre junto com o farmacêutico, né? Até porque as atividades que são desenvolvidas ali tem que ter a supervisão e a gestão no farmacêutico. Então, não é uma situação que ele vai trabalhar sozinho, né? E 100% das vezes vai ter situações, sim, obviamente, mas ele entra muito com nesse processo de estar sempre desenvolvendo essas atividades mais assistenciais, mais próximas, às vezes, do paciente, em algumas situações, ali na drogaria também, porque no exemplo da drogaria, em algumas, a maioria é um farmacêutico, e aí o fluxo do atendimento ali dentro dessa farmácia é muito grande. Então, você também acaba tendo esse contato direto com esse paciente, em questões de avaliação de alguns sinais vitais, como verificação de pressão, temperatura, e assim por diante. Então, assim, delimitar necessariamente é muito difícil, né? Porque as áreas de atuação são várias, então esse serviço, as características vão mudar de acordo com cada qual necessidade, e sempre está muito ligado às atividades do farmacêutico, né? Então, destrinchar é bem difícil, é bem complexo. Então, de forma clara, o que o técnico em farmácia não pode fazer, o que é exclusivo mesmo do farmacêutico. Exclusivo do farmacêutico, a própria legislação diz que o ato de dispensação do medicamento. Então, onde tem medicamento, onde tem dispensação de medicamento, onde tem venda de medicamentos de controle especial, antibióticos, tem que ter um farmacêutico. Então, é uma atribuição única e exclusiva do profissional farmacêutico. Tanto que uma drogaria, ela só é aberta e cadastrada dentro dos processos lá empresariais e tudo, consegue fazer compra de medicamentos se ela tiver farmacêuticos responsável por aquela farmácia. E hoje em dia, pela legislação em tempo integral, se essa farmácia funciona 24 horas por dia, então tem que ter farmacêutico para cobrir as 24 horas que essa farmácia funciona. O que não é uma atribuição do técnico. Não tem como abrir uma farmácia e colocar o técnico como responsável dessa drogaria. A dispensação, ela é possível em algumas situações, mas com algumas orientações. Existem muitos locais em que tem esse treinamento para o que pode ser feito em algumas situações, tipos de pacientes que podem ser atendidos por ele e outros exclusivamente identificar um paciente que realmente precisa de um assistenciamento a mais. Aí ele é encaminhado para o farmacêutico. Existem algumas farmácias já que tem consultório farmacêutico dentro das unidades, dentro das farmácias,
e muitas estabelecem um sistema de triagem por esses balconistas, por os técnicos ali, saber identificar um paciente que ele precisa, um cliente que ele precisa de um atendimento, de uma atenção farmacêutica específico. Então, ele acaba acolhendo esse paciente, esse cliente, a demanda ali. Se é uma situação que ele consegue resolver, atender, ele está ali. Se é uma orientação, se é uma... Tem paciente que já está ali todos os meses mesmo, porque ele faz uso de medicamento de uso contínuo, então ele já sabe que ele usa. Já o técnico, né, o balconista, ele já conhece esse paciente, já sabe das medicações, então já tem uma certa proximidade, um certo conhecimento, então acaba conseguindo fazer isso. Mas existem as outras, como eu mencionei, que realmente são restritas ao farmacêutico.